Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são: 1. Prestação pecuniária. 2. Perda de bens e valores. 3. Limitação de fim de semana. 4. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 5. Interdição temporária de direitos. 6. Limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Parágrafo 3º. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Parágrafo 4. Vetado. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Parágrafo 1º.
A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, artigo 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos, artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.